Olá, boa noite, tudo bem? Como estão todos vocês? Estamos iniciando a nossa transmissão. Começo por agradecer ao convite do Grupo Espírita Caravaneiros do Bem, do Caravaneiros do Amanhã, me desculpem, para participar dessa transmissão, trazendo aqui a oportunidade para a gente construir algumas reflexões, né? Não é uma palestra, é uma troca de ideias. Olá, Marina Ramires, tudo bem, meu amor? Boa noite, seja bem-vinda. Vamos aguardar o pessoal chegar, né? Para a gente iniciar essa nossa troca de ideias, construção de reflexões a respeito do comportamento humano, nosso comportamento, né? Tão discutido, tão cercado de complexidades. Lá o Caetano Ramires entrou ali também no ar. Boa noite, Caetano Ramires, Marina Ramires, parece a família Ramires, né? Sejam bem-vindos, meus queridos. Mais uma vez, gente, com muita satisfação, meu nome é Nilson, vocês devem ter visto lá no card, né, de chamada para essa live. Eu venho fazendo um trabalho já, um desafio, na verdade, né, a lidar com essa tecnologia, nesse momento em que a gente se depara com a necessidade, inclusive, de inovar as nossas atividades, as nossas atitudes, esse momento em que as pessoas colocam, né, sejam bem-vindos todos, Alice, ó, muita gente chegando, legal, é bom ver isso. Muito obrigado pela presença de todos. Então, como eu estava falando, nesse momento em que a gente vive uma situação diferente, né? Nas relações, na relação não somente com o outro, mas na relação com tudo que está ao nosso redor. Cabe também dizer que a gente enfrenta alguns desafios, né? A gente enfrenta algumas situações que pedem para a gente, ou pedem da gente, um comportamento diferenciado, né? E lidar com o diferente, lidar com essa mudança, né? Na maneira de ser, de agir, de estar, né? Com os outros, para muita gente é um desafio grande, né? Muita gente sente dificuldade com isso. Olá, Jane, boa noite, tudo bem? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gente, eu quero dizer para vocês que parte da, bem entre aspas, habilidade para lidar com essa tecnologia vem do auxílio que eu tenho recebido sempre, da orientação de Jane e Verônica, né, lá do Fego. Eu sou trabalhador da casa Irmão Fego também, do Grupo Espírita Irmão Fego, e a gente troca ideias, né? Eu acredito que a proposta é essa, né? Que nós nos ajudemos uns aos outros para que o nosso crescimento ele seja útil, não só para mim, não só para o outro, né? Mas a partir do momento que a gente se ajuda, a partir do momento que a gente se encontra, troca ideias, a gente se aprimora e desenvolve condições, capacidade de também ser útil para as outras pessoas. Tá? Então eu agradeço muito e sempre as pessoas que têm contribuído para o meu desenvolvimento, em todos os aspectos, claro, né? A gente sabe que as relações elas contribuem para o nosso desenvolvimento em vários aspectos, né? Nossa caminhada ela é longa e as estradas, os caminhos por onde percorremos são diversos. Bom, antes da gente dar continuidade, eu estou conversando mais, né, para dar tempo do pessoal vir chegando. Renata, boa noite. Boa noite a todos, a todas que se fazem presentes. Vamos aguardar um pouquinho mais, né, para que essas pessoas cheguem, possam compartilhar conosco dos momentos de reflexão que a gente pretende construir aqui, tá? Todos juntos, né? Cada um na sua casa, mas todos juntos, na mesma vibração, para que tudo aconteça da melhor maneira possível, né? A gente sabe que muito do que ocorre com a gente está fora do nosso alcance no sentido de controle, mas
nem sempre a gente deve acreditar numa necessidade de controle. Muitas vezes, lidar com as situações que são novas ajuda muito mais a gente aprender sobre a situação do que necessariamente ter o intuito, o desejo de controlar a situação, né? Lidar com a situação, de certa forma, vai oferecer para a gente a oportunidade de saber conduzir, tá? Sem pensar em controle, né? Bom, esse convite é feito né, para que esse trabalho seja desenvolvido em grupos espíritas, né, casas espíritas, como chamam também, mas eu faço esse trabalho e a gente tem uma proposta, né, de levar esse trabalho para outros espaços, né, que desejem compartilhar conosco momentos de reflexão, tá? É um trabalho que foi pensado há pouco tempo, mas a gente já vem aí procurando estruturar essa ideia, que é desenvolver a reflexão a partir da contação de histórias, né? Não somos profissionalmente contadores de histórias, né? Mas gostamos de contar histórias, né? Gostamos de ouvir histórias, contar histórias, e é tanto que por isso que eu trago como título primeiro das apresentações, Contando e Curtindo Histórias, onde a gente traz a proposta de, a partir da contação ou leitura de textos, histórias tradicionais, contos, poemas, poesias, textos literários diversos, né? Atualmente a gente vem trabalhando com as fábulas. Então, a partir desses conteúdos, a gente consegue construir reflexões interessantes que contribuem para o nosso autoconhecimento. Essa é a proposta, oferecer para a gente a oportunidade do autoconhecimento, tá? Então, para a gente dar continuidade a essa live, respeitando, né, todo o contexto das casas espíritas, nós vamos iniciar com a leitura do Evangelho e depois nós faremos a prece, ok? Então eu peço a todos um pouco de atenção, né, para a leitura que vai ser feita do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo relacionado, inclusive, ao trabalho que a gente vai desenvolver hoje, no capítulo 12. Nós faremos a leitura do item 8 no capítulo 12, tá? O capítulo 12 trata do amar os vossos inimigos, né? Amai os vossos inimigos, olha só. Os desafios começam por aí, né? Quando a gente começa a pensar sobre isso, caramba, amar os inimigos, como assim? Então vamos lá ver o que nos diz, o que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho que é composto pelos ensinamentos de Jesus, a partir da compreensão do entendimento dos Espíritos, nos traz o seguinte, no capítulo 12, item 8. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar de ponto de honra dão esta suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio o Cristo e disse, não resistais ao que vos fizer mal. Mas, se alguém te ferir a tua face direita, oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar. E isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, se ele for a causa do escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal,
e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer. Não se pondo freio às suas agressões, bem logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Só isso já dá para a gente refletir durante muito tempo. Oferecer a outra face. Não se opor ao inimigo no desejo de vingança. É um desafio. Para que a gente possa fazer a nossa prece. Preparação para a prece. Acalmar os sentimentos. A partir dessa sintonia, nós entramos em contato com a nossa espiritualidade, com a nossa essência divina. Então vamos nos acomodar, respirar fundo, como eu falei no início, silenciar um pouco a nossa mente, acalmar os nossos sentimentos, elevar o nosso pensamento ao alto. Quem quiser fechar os olhos, fica à vontade. Vamos nos conectar com a imagem de Jesus, nosso amado Mestre Jesus. Mentalizemos essa imagem. Visualizemos o olhar de Jesus. Um olhar que acolhe, um olhar que harmoniza, um olhar que se aprofunda no nosso íntimo. E permite uma relação interna com o nosso ser. Sintamos a presença de Jesus em nós. Sintamos a força da luz de Jesus em nossos corações. Sintamos essa luminosidade a clarear a nossa mente, a expandir a nossa consciência, permitindo a compreensão sobre os seus ensinamentos. Nesse momento de sintonia harmoniosa, Agradeçamos ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos juntos. Agradeçamos ao Mestre Jesus por todas as situações que vamos chamá-los, mas agradeçamos. Tenhamos plena consciência de que nunca estamos sozinhos, nunca. Sempre observados, sempre orientados, temos que ter plena consciência disso, recebendo sempre o amparo que necessitamos, que não significa que sejamos tutelados por ninguém, mas somos orientados a nos conduzir pelos caminhos do bem, aprendendo sempre com todas as dificuldades encontradas ao pela cura do universo e pelo bem e cura de cada alma que está nesse universo. Agradeçamos a todos aqueles que, alinhados com o bem,
promovem o amor e a paz. E agradecemos ao Mestre Jesus, pedindo sempre que a sua luz ilumine o nosso caminho. Assim seja. Bom, respirem fundo, dando continuidade à nossa apresentação. Como eu havia falado no início, a proposta de versos, a oportunidade para a gente fazer reflexões, que serão reflexões úteis para o nosso autoconhecimento. Um dos recursos literários que a gente gosta de trabalhar, e projeto que carinhosamente é conhecido como Kiko, por essas obras fantásticas que eles trazem e nos oferecem oportunidades do autoconhecimento. Tá? O livro que eu estou relatando aqui é La Fontaine e o Comportamento Humano, é um livro de fábulas da autoria de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Ok? Então, na apresentação de hoje nós vamos ler aqui a história, a fábula, que tem como título O Carvalho e o Caniço. Antes disso, uma reflexão que Hamed nos traz, que diz o seguinte: retirar os remos da água. Às vezes, quando o vento da renovação começa a uivar, não temos certeza de que as transforma. Apesar disso, devemos nos entregar, mesmo quando não sabemos aonde as mudanças irão nos levar. A providência celestial tem um plano só para nós, e as ventanias nos conduzirão aonde precisamos ir. Em certas ocasiões, é necessário retirar os remos da água e confiar na embarcação divina. Essa reflexão inicial que o Hamed traz é também um questionamento, né, que a gente deve fazer sempre. Em que nível está a nossa confiança? Se a gente quiser, a gente pode dizer fé. Em que nível está a nossa fé? A ponto de retirarmos os remos da água e deixar que a providência divina conduza o nosso barco da vida. Pensemos nisso? Então vamos à história. A nossa história tem uma produção, tá? Eu tenho uma equipe aqui fantástica, né? Chamada Família, que contribui muito também para esses trabalhos. Então nós vamos fazer a leitura. Um momentinho só. Com a trilha sonora. O Carvalho e o Caniço. Um carvalho de bom coração, porém superficial em seus julgamentos, uma vez que acreditava na superioridade da aparência e desconhecia os valores verdadeiros ocultos na essência, olhando a fragilidade do caniço e dele se compadecendo, assim falou: a natureza foi injusta com você. Frágil como é, um passarinho é uma carga pesada para as suas forças. E o mais fraco dos ventos o obriga a inclinar e vergar a fronte. Ainda se tivesse nascido por trás dessa aparência delicada existe, em essência, uma força que me faz ser forte e autossuficiente. Eu sou flexível, eu me curvo, se preciso for, mas não quebro. Na verdade, os ventos são mais perigosos para você do que para mim.
Mal terminou de proferir essas palavras, no final do horizonte forma-se uma terrível tempestade. Bom, gente, então nós temos com essa história uma oportunidade de reflexão sobre o que exatamente? A flexibilidade. A capacidade de lidarmos com questões complexas sem necessariamente oferecer uma resistência sem sentido. Lembrando do que foi lido na abertura, no texto do Evangelho, algumas situações elas serão inevitáveis. Mas se não aprendermos a lidar com elas, talvez o dano ou prejuízo, se assim quisermos pensar, ele pode ser maior. Não resistir. O que é, se a gente for pensar, o que é esse não resistir? É não fazer frente desnecessariamente. Quantas e quantas oportunidades nós já nos deparamos com situações em que insistentemente a gente quer bater de frente, né? E aí, popularmente, o pessoal usa um ditado que diz que é dar murro em ponto de faca, ou seja, é uma situação, inclusive, absurda, se a gente simplesmente se atirar a querer decidir as questões de qualquer jeito, fazer um enfrentamento baseado somente no que a gente pensa, no que a gente acha ou no que a gente acredita. Então, essa flexibilidade, essa abertura, esse olhar mais amplo sobre as questões que acontecem, que ocorrem conosco, deve existir, deve ser pensada. Temos que refletir a respeito dessas questões. Então, o Espírito Hamed, nos comentários que ele traz acerca dessa fábula, dessa história que foi lida, que foi contada, ele traz o seguinte, que nada na Terra vence o homem flexível. Nada na Terra pode vencer o homem flexível, pois tudo pode conseguir aquele que não oferece resistência. A propósito, a maioria das coisas muito duras tem grande propensão a quebrar. Talvez vocês já tenham se deparado com algo assim, né? De uma dureza tão forte que em algum momento a gente acredita que não quebra, mas pode em algum momento apresentar um grau de fragilidade. Se a gente conduzir isso, levar isso para o comportamento humano, é fácil perceber, a partir de nós mesmos, o quanto em algumas situações acreditamos que temos condição plena, vamos chamar de dureza, de rigidez, para lidar com determinadas situações, mas em algum momento a gente se vê vulnerável, frágil. A grande dificuldade é somente assumir isso. E o que é que ocorre em consequência dessa dificuldade? A gente resiste. Vai lá, enfrenta, né? E diz, é assim, porque eu quero assim, porque
porque eu penso assim, porque vai ter que ser assim. Então essa é uma luta desnecessária. E se deparando com situações assim, a gente, como dizem, desce o braço a torcer. Reconhecesse a nossa fragilidade naquele momento. Reconhecesse, se a gente reconhecesse o quanto vulneráveis nós somos diante de determinadas situações. Com certeza, alguém já se deparou com situações em que em algum momento para e diz: meu Deus, o que é que eu faço agora? Hã? Meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Caramba! E agora, o que é que eu faço? Com certeza alguém já se deparou com situações assim. Então, esse momento que a gente dá essa parada, o momento que a gente freia o nosso ímpeto, o momento em que a gente não se permite agir de forma instintiva, a gente consegue vislumbrar vários caminhos, várias maneiras de lidar com aquela situação que naquele momento apresentou a nossa fragilidade. Que naquele momento trouxe à nossa presença a nossa vulnerabilidade. Somente saindo da posição do homem orgulhoso é que a gente vai conseguir enxergar dessa maneira. É que a gente vai conseguir perceber cedendo quanto mais a gente pode avançar, sem necessariamente usar da raiva, do ódio, do desejo de vingança. É interessante aquela parte, né, do Evangelho em que Jesus fala sobre oferecer a outra face. E o próprio texto diz que isso não é fácil. Mas o que seria oferecer a outra face? Se nós lembrarmos que toda a linguagem que Jesus traz é metafórica, é para permitir que a gente pense, para permitir que a gente pare num canto e reveja o nosso comportamento, a gente vai perceber que a proposta que Jesus traz, que a orientação que ele oferece, não é para que a gente vire o outro lado e ofereça ao agressor o outro lado, não é isso. Apresentar a outra face é apresentar outra maneira de lidar com aquilo. Quando a gente fala da agressão, necessariamente a gente não precisa falar da agressão física. A gente pode levar a compreensão sobre o termo agressão como algo que seja desconfortável para a gente. Como alguém que tenha uma atitude que fere, que machuca, que não necessariamente seja de forma física. E o que é que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa conduta nesse momento? Boa noite Verônica, boa noite a todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Então, quanto mais a gente para pensar sobre essas questões, mais a gente vai abrindo caminhos. É diferente. Alguém aqui já explorou uma mata? Alguém já tentou abrir uma trilha numa mata? E eu vou trazer aqui a vantagem. Com um facão na mão, alguém já experimentou isso? De início, sendo uma mata fechada, a gente vai olhar para a dificuldade, né? Mata fechada. Esse é o cenário, mata fechada. E a gente tem duas condutas diante disso. Parar ali, pensar, construir estratégias
observar a conformação da mata, olhar para a ferramenta que nós temos na mão e ver qual a melhor maneira de a gente começar a entrar nessa mata na intenção de construir, de abrir uma trilha. Eu já assisti a algumas situações em que as pessoas elas pegam um facão e saem desesperadamente como se estivessem matando a mata. Cortando tudo, rodando o facão para lá e para cá. E algumas vezes as pessoas se machucam. Ou se machucam nos galhos das árvores, né, de toda a ramagem que existe ali naquele lugar, ou se machucam com a própria ferramenta. Ou pisam em algum lugar perigoso, pelo simples fato de não ter parado antes para estudar, para pensar. Pensar não é perda de tempo. Refletir a respeito não é perda de tempo. Mudar de opinião é necessário. Inclusive, referindo a essa situação da mata, parar para pensar, opa, eu não vou abrir uma trilha aqui, vou procurar outro lugar. Inclusive isso. E uma pergunta boba façam para vocês nessas situações. Qual o problema se eu mudar a minha opinião? Qual o problema se eu mudar a minha ideia? Qual o problema que há se eu ouvir uma sugestão, uma orientação? Então, quando Jesus traz essa orientação, essa proposta de apresentar a outra face, é saudável entendermos que a ideia é apresentar outra maneira de lidar com aquilo. Calma, peraí, não é assim que se resolve. Nós podemos ver uma outra maneira de resolver isso e sentar, construir um diálogo na medida do possível, inclusive perceber que aquele não é o momento para o diálogo e sair, revidar ou sair com o desejo do revide, que seria a vingança? Não, isso jamais. Nós temos acompanhado aí ao longo desses últimos tempos várias situações que vêm à tona, estão sendo expostas, estão sendo apresentadas em todos os canais de mídia, em todos os meios de comunicação. A gente percebe que o comportamento humano ele está sendo evidenciado, escancarado, exatamente para que o próprio ser humano perceba isso, possa avaliar a sua conduta. Antes havia uma dificuldade muito grande das pessoas fazerem isso. Tudo era muito velado. Hoje a gente tem condições de fazer isso de forma mais clara. Por incrível que pareça, mesmo de forma equivocada, o uso feito de forma equivocada, as redes sociais nos dão a oportunidade disso. Quem participa de grupo tem uma oportunidade imensa de olhar para si, de encontrar ali recursos para o autoconhecimento. Um bom observador não precisa ser nenhum especialista em comportamento, mas um bom observador, atento ao comportamento daquele grupo, que ele faz parte, lembre-se disso, vai perceber o quanto ele contribui para determinadas situações ou o quanto ele deixa de contribuir para determinadas situações. Então, esses lugares que nos colocamos, ou esses lugares nos quais somos colocados, eles não vêm por acaso, nem numa condição, nem na outra, nem quando colocados, nem quando nos colocamos. Até porque nada acontece ao acaso. Há sempre um sentido. E nós temos que buscar esse sentido. Nós temos que observar qual é a mensagem. Qual é a proposta? Por que eu estou aqui agora diante de vocês? Por que vocês estão aí, cada um em sua casa, dedicando o tempo de vocês a esse momento?
Perguntem sempre isso, perguntem sempre isso. Em qualquer situação que vocês se encontrarem. Perguntem sempre isso. Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? As respostas, elas são fantásticas. São fantásticas. Bom, continuando aqui com o raciocínio do Hamed, do espírito Hamed, eu estou citando o espírito porque tem gente chegando agora, né? Nós trabalhamos aqui com a fábula de La Fontaine, do livro do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo espírito Hamed, tá? A fábula foi o Carvalho e o Caniço. Então, Hamed diz aqui o seguinte: dizem as tradições orientais que a água é o mais poderoso dos elementos, porque é a excelência no mais alto grau da não resistência. Ela pode desgastar uma rocha e arrasar tudo à sua frente. A água. Estamos falando da água. Ao mesmo tempo, quando encontra uma pedra pelo caminho, não fica irritadiça. Contorna os obstáculos e, se pressionada por algum motivo, comprime-se o quanto quer. Estamos falando da água, de um elemento, né, onde a gente pode colocar, claro, né, equivocadamente, numa classificação de não vida. Mas a água tem vida, todo mundo sabe disso. Desde os estudos da biologia nós sabemos disso. Mas o que está sendo colocado aqui, essa capacidade, essa habilidade da fluidez, da flexibilidade. Nos deparamos com algumas situações. Só um pouquinho que eu vou colocar aqui para carregar. Lapsos que acontecem. Eu tinha esquecido de colocar o celular para carregar. Bom, então, a água, ela tem essa habilidade, essa capacidade da fluidez, de contornar obstáculos. Ela não para porque há um obstáculo. Porém, a atitude também não é agressiva. Ela não vem numa energia destrutiva. Porque há um objetivo, há um propósito no seu caminho. E a ela interessa alcançar esse propósito. O Hamed diz aqui o seguinte, que a água não fica lá. Ela não fica comprimida entre as rochas, parada, censurando, pois não vê nenhuma vantagem em perder tempo e energia por causa de um incidente natural. A água se desvia da pedra e segue normalmente o seu curso, porque se estressaria com a ordem regular das coisas. Olhando para esse trecho, pode vir a ideia do seguinte: por que a água se estressaria com esse incidente no percurso, no caminho, né? O que está sendo dito aqui não é que a gente não vá dar importância ao que acontece. O que está sendo dito aqui é que os níveis de importância é que a gente deve dar mais ênfase. Algumas situações que ocorrem fazem com que a gente pare exatamente porque não há uma determinação nesse nosso caminhar. O que nos torna pessoas cheias de dúvidas, de insegurança, vulneráveis. E nas situações complexas, o primeiro obstáculo que surge, a tendência é desistir ou resistir. E aí quando é dito lá no texto, na reflexão que Hamed traz,
de retirar os remos da água e permitir que a sabedoria divina conduza o barco da vida, ele está tratando sobre fé. Sobre como a gente conduz a nossa fé. O que é fé? Fé é diferente de crença. Fé é quando você tem certeza, no seu nível de consciência, você tem certeza da possibilidade de algo acontecer. Isso é fé. E por mais difícil que o caminho seja, por mais difícil que seja a caminhada, você ainda assim não desiste. Você pode até parar para estudar uma maneira de contornar aquele obstáculo. Não de destruir o obstáculo. Não de não dar importância ao obstáculo. Mas dar uma importância tal que permita você perceber qual a melhor maneira de lidar com ele. Então, em um momento algum, a proposta é de mero enfrentamento ou de negação. A proposta vai ser sempre lidar com aquela situação. Se relacionar com aquela situação. A fuga, sair pela tangente, não vai facilitar muita coisa. Muito pelo contrário, pode criar novas dificuldades. Então, continuando aqui com a reflexão do Hamed, ele diz o seguinte, que as águas de um rio vão para o oceano, para o grandioso. É para isso que ela está em andamento. As águas de um rio, elas vão ter seu fim no oceano, que ainda assim não será o fim. É um fim, chegar ao oceano, mas não será o fim da sua caminhada. O fim do nosso processo evolutivo. Existe? Não. Inclusive, a gente pode dizer convicto disso, que não existe o fim do nosso processo evolutivo, porque nós não sabemos nada sobre isso. Nós só sabemos que temos que evoluir. Em que momento da evolução nós vamos parar? Isso não importa. Até porque é algo que não é para amanhã. Se o nosso processo evolutivo fosse para amanhã, não haveria sentido na reencarnação. Esses processos de idas e vindas têm um sentido, têm um propósito. O nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento íntimo. Então, a nossa existência continuada, ela tem uma finalidade, tem um propósito. Ok. Então, ele diz o seguinte, que os detritos são entraves característicos do caminho. Se a água combatesse os pedregulhos, as grandes pedras, árvores submersas, terrenos em declive, ela se consumiria desnecessariamente e, por consequência, retardaria sua chegada ao mar. Então, vocês percebem aí que a ideia é a seguinte, não é a gente parar e se desgastar em tudo que a gente parar. A ideia é que a gente pare, observe, reflita, faça uma análise e prossiga. A ideia é essa. Porque nós vamos encontrar várias situações que se constituirão enquanto momentos de parada. Não vamos chamar mais de obstáculos, mas momentos de parada. Inclusive momentos de parada onde a gente vai refazer as nossas energias para continuar. Onde a gente vai refletir. Onde a gente vai pensar muito bem como é que está essa caminhada, por que eu parei aqui, né? Qual o propósito? O que foi isso que me fez parar aqui?
uma agressão verbal, um descontentamento com alguém, uma situação desfavorável ao que eu desejo, por que eu tive que parar aqui? E aí eu paro nessa situação, mas paro e observo, mas paro e reflito, e depois disso eu prossigo. Após as minhas conclusões, que deverão ser carregadas de flexibilidade, eu prossigo. E Hamed prossegue, dizendo o seguinte: a correnteza ficaria intoxicada pelo mau humor e contaminada pelos ressentimentos, maculada de amarguras por todas as adversidades encontradas no leito fluvial. Ou seja, se a gente em cada parada dessa reage de forma agressiva, com energia desgastante, em algum momento desse caminho, a gente não aguenta mais. Essa intoxicação dos ressentimentos. Gente, ressentimento, vocês sabem, o nome diz, ressentir é repetir coisas que nos fazem mal. Ressentir é guardar algo ali que a todo momento eu venho trazendo à tona por algum motivo, para justificar alguma atitude minha, mas aquilo vai me fazendo mal. Em alguns momentos, em plena consciência, eu percebo o quanto aquilo me faz mal, mas continuo. Então é interessante que a gente pare e pense a respeito disso. Dessa intoxicação energética que a gente vai construindo ao longo da nossa caminhada, por querer lidar com situações que não precisam de tanto desgaste energético. Assim como o curso natural do rio tem como desígnio levar suas águas para a imensidade do oceano, nós, igualmente, temos um ministério a cumprir. Se ficarmos inflexíveis, resistindo e nos envolvendo com cada um dos pequenos contratempos do cotidiano, isso só vai redundar em impedimento para cumprirmos a tarefa evolutiva da nossa existência. Na maioria das vezes, o processo evolutivo, a nossa caminhada de melhoramento, ela é retardada por conta disso. A demora, vamos dizer assim, não que tenhamos que ter pressa, mas essa demora, esse tempo a mais que se leva, mesmo estando dentro dessa organização da sabedoria divina, é um tempo que poderia ser melhor aproveitado. Gente, a gente tem que estar muito atento a isso e ter muito cuidado, inclusive, com o que eu acabei de falar, com relação ao pensamento que, Deus sabe do que eu preciso. Ok. E você pensa o que a respeito disso? Nós temos que refletir. Será que com esse pensamento eu entro num movimento de inércia? Eu entro num movimento de mesmice? E como diz a música, deixo a vida me levar? Ou eu aproveito as oportunidades, mesmo ciente disso, que Deus sabe das minhas necessidades, eu aproveito as oportunidades para me melhorar. Com esse pensamento mesmo. Deixa eu dar uma mãozinha a Deus aqui. Né? Deixa eu dar uma força aqui para Deus, no sentido do meu melhoramento. Ok. O que mantém o dinamismo da vida na água é o fluxo da correnteza. O movimento contínuo sustenta a vida ativa, não deixando que ela se altere substancialmente. O curso fluvial de um rio é que sustenta a vida dele. E aí veja que, nesse fluxo constante, nesse movimento, nessa dinâmica de funcionamento, é que há a renovação da vida. Então, na dinâmica de funcionamento do nosso pensamento, há a renovação das energias do nosso pensamento. Se há renovação das energias do nosso pensamento,
a renovação de todas as energias que estão ao nosso redor, porque tudo que ocorre ao nosso redor tem um contributo, uma participação do nosso pensamento. Nós somos co-criadores de tudo que ocorre. Nós temos esse potencial. Então, se temos esse potencial, se temos esses instrumentos, esses recursos, essas ferramentas ao nosso dispor, por que não fazemos bom uso? Por que não elaboramos melhor tudo que a gente faz em prol da nossa existência? É de se pensar, é de se refletir. Estou de olho ali no tempo que nas últimas vezes eu acabei me passando. Os antigos sábios perceberam que no fato do bem viver o que impera é a flexibilidade. Tal como faz a água o melhor modelo de fluxo da natureza. Durante as estações do ano, o que percebemos é o seu movimento contínuo em todas as suas manifestações. Rios, lençóis freáticos, lagos, mares, neve em degelo, nuvens e evaporação. Então vejam quantas modalidades de atuação nessa representação que traz a água, que não pode ou não deve ser muito diferente da capacidade que nós temos também de nos desenvolver nesse sentido. Agora, por exemplo, nós estamos tendo essa oportunidade de descobrir os nossos talentos, de evidenciar algumas condições de atuação que estavam lá guardadas em nós. Nada está sendo tão novo assim não, gente. Nada está sendo tão novo. Muito do que nós vimos trazendo nesse momento são coisas que estavam lá guardadinhas no nosso baú. E a gente está retirando, está revitalizando. Assim como a gente também está descartando o que não é mais útil. Que a gente também percebe isso. Que estamos também num momento onde isso é possível ser percebido. Então, o comportamento egoísta, a falta de humanidade, comportamento antiético, individualista, as atitudes preconceituosas, tudo isso vem sendo evidenciado. E nós vamos tendo a oportunidade de refletir a respeito. Podem ter certeza, de forma mais tímida ou de forma mais ampla, a gente vai percebendo isso. A gente vai percebendo o quanto a gente precisa mudar. A gente vai lá no cantinho nosso, solitário, cada um na sua casa, e começa a pensar, caramba, eu tenho um pouco disso, caramba, também penso dessa maneira. E aí nessas reflexões é que a gente vai produzindo os caminhos para a nossa mudança. E quanto a gente pode mudar? Vocês não têm ideia. Quanto a gente pode mudar? Mas vejam que em momento algum eu falei que isso era fácil. Ninguém falou que isso era fácil. Por quê? Porque isso pede de cada um. É atitude individual, é atitude singular. Cada um é que vai perceber em que aspectos precisa mudar, precisa se melhorar. Não há nada instituído que diga, você tem que mudar nisso. Não. Não há ninguém que tenha um livro, uma bola de cristal, seja lá o que for, que vai dizer, Nilson, você vai ter que mudar nesse aspecto. Não. Eu tenho que abrir a minha percepção. Eu tenho que desenvolver a minha sensibilidade para perceber no que eu preciso mudar. No que é útil. E olhe, detalhe, sempre é um desafio, porque não é pensar só em mim também. Mas, ao mesmo tempo, não significa que eu não vá fazer nada porque estou pensando no outro. Eu vou fazer algo por mim, porque eu sei que a consequência da minha mudança de atitude pode atingir o outro, pode afetar o outro, pode influenciar o outro. A gente vê aí a influência para o mal, a influência para o bem, também.
Então é só pesar. É só pesar. O que é que nós queremos para nós mesmos? O bem ou o mal? Simples. É só responder isso e agir a partir dessa resposta. O que é que eu pretendo para a continuidade da minha existência? Uma existência tranquila, tranquila no sentido de produtiva, de edificante, de que eu não me arrependa, de que eu não sinta vergonha do que eu já fiz. E com detalhe, gente, o que foi feito, o que importa é daqui para frente, o que é que a gente pode fazer diferente, o que é que a gente pode fazer de mudança. Se eu errei, se eu cometi algum erro, se eu prejudiquei alguém, estou tendo a oportunidade para fazer reparação sobre tudo isso. Claro, não estou dizendo aqui que a gente vá voltar e consertar tudo que fez de errado, não. Mas para frente, como a gente vai caminhando, a gente vai encontrando as oportunidades de conserto, de reparo, de revisão das atitudes. E pode ter certeza que a mudança de atitude, a nossa mudança de comportamento, o nosso gesto diferenciado do que éramos antes, vai fazer grande diferença. Muita diferença. Mas é preciso reconhecer isso em si. É preciso se autocertificar disso. A partir desse olhar interno. Sem vergonha, sem receio, olhar para você e falar, poxa, tem que mudar. Eu tenho que flexibilizar. Né? Dar o braço a torcer. Dar o braço a torcer. Se a vida é transformação, variação, ciclo e impermanência, o que rege a existência humana também são as oscilações sucessivas e flexíveis que obedecem a uma ordem providencial. É bom lembrarmos que as almas mais fortes são as mais maleáveis, abertas a mudanças e novas informações. Gente, a flexibilidade às coisas